Quarto traço. Nessa perspectiva, que atribui primazia à humildade e à fé sobre a razão, o pensar por meio de outro, de preferência a pensar por si mesmo, a filosofia não vai desaparecer inteiramente, mas vai se tornar serva da religião. A fórmula aparece no século XI, na escrita de São Pedro Damião, teólogo cristão ligado ao Papa. Ela terá enorme posteridade, porque significa que, a partir daquele momento, na doutrina cristã, a razão deve ser inteiramente submissa à fé que a conduz. A pergunta: existe uma filosofia cristã? Deve-se dar uma resposta nuanceada, ou seja, cheia de nuances. É preciso dizer não e sim. Não, na medida que as mais altas verdades são, no cristianismo, bem como nas grandes religiões monoteístas, o que chamamos de verdades elevadas, quer dizer, verdades transmitidas pela palavra de um profeta, de um Messias, no caso pela revelação do próprio Filho de Deus, o Cristo. É a esse título, em a razão da identidade daquele que as anuncia e revela, que essas verdades são objeto de adesão de crença ativa. Poderíamos, então, ser tentados a dizer que não há mais lugar para a filosofia no seio do cristianismo, já que tudo o que é essencial se decide pela fé, de modo que a doutrina da salvação, vamos voltar a isso adiante, é inteiramente uma doutrina da salvação por outro, pela graça de Deus, de modo algum por nossas próprias forças. Em outro sentido, porém, pode-se, apesar de tudo, afirmar que resta uma atividade filosófica cristã, embora num lugar secundário, que não é o da doutrina da salvação propriamente dita. Para que serve ela nesse quadro, onde é subalterna, mas por vezes importante? Em diversas ocasiões, São Paulo acentua em suas epístolas, resta em duplo lugar para a razão e, consequentemente, para a atividade puramente filosófica. Por um lado, como você deve saber, se por acaso alguma vez abriu um dos evangelhos, o Cristo sempre se exprime por símbolos e parábolas. Ora, sobretudo elas devem ser interpretadas se quisermos absorver-lhes o sentido mais profundo. As parábolas de Cristo, mesmo tendo a particularidade, como as lendas orais e os contos de fadas, de falar para todos, não deixam de exigir um esforço de reflexão e de inteligência para que se consiga compreendê-las em profundidade. Essa será a nova tarefa da filosofia tornada serva da religião. Mas não se trata apenas de ler as Escrituras. É necessário também decodificar a natureza, quer dizer, a criação da qual uma abordagem racional deve ressaltar o fato que ela demonstra, por assim dizer, a existência de Deus pela bondade e beleza de suas obras. Notadamente, a partir de São Tomás, no século XIII, a atividade da filosofia cristã vai se tornar cada vez mais importante. Ela levará à elaboração daquilo que os teólogos vão chamar de provas da existência de Deus, particularmente que consiste em tentar mostrar que, por ser o mundo perfeitamente bem feito, no que os gregos não estavam totalmente errados, é preciso admitir que existe um Criador inteligente de todas essas maravilhas. Não entro aqui em detalhes, mas agora você vê em que sentido se pode ao mesmo tempo dizer que existe e que não existe uma filosofia cristã. É claro que sobra pouco espaço para a atividade da razão, que deve, fundamentalmente, interpretar as Escrituras e compreender a natureza, a fim de retirar dela ensinamentos divinos. Mas também, evidentemente, a doutrina da salvação, que não é mais apanágio da filosofia. E, embora em princípio não haja contradição entre elas, as verdades reveladas pela fé precedem as verdades da razão. Daí, o quinto e último traço. Por não ser mais a doutrina da salvação apenas uma serva, a filosofia vai se tornar uma escolástica, quer dizer, no sentido literal, uma disciplina escolar, não mais uma sabedoria ou uma disciplina da vida. Repetindo, daí o quinto e último traço. Por não ser mais a doutrina da salvação, mas apenas uma serva, a filosofia vai se tornar uma escolástica, quer dizer, no sentido literal, uma disciplina escolar, não mais uma sabedoria, uma disciplina de vida. O ponto é absolutamente crucial, pois explica em grande parte que ainda hoje, no momento em que muitos pensam ter definitivamente deixado a era cristã, a maioria dos filósofos continua a rejeitar a ideia de que a filosofia
possa ser uma doutrina da salvação ou até mesmo uma aprendizagem da sabedoria. No colégio, bem como na universidade, ela se tornou basicamente uma história das ideias, acompanhada de um discurso reflexivo, crítico ou argumentativo. Nesse aspecto, ela continuou sendo uma aprendizagem puramente discursiva, quer dizer, da ordem exclusiva do discurso, e nesse sentido, uma escolástica, contrariamente ao que era na Grécia Antiga. Ora, é incontestavelmente com o cristianismo que a ruptura se instaura, e que a filosofia deixa de chamar seu discípulo para participar da prática dos exercícios de sabedoria que constituíam essencial no ensino das escolas gregas. E isso é perfeitamente compreensível, já que a doutrina da salvação, fundada na fé e na revelação, não pertence mais ao domínio da razão. A partir daí, é natural que ela escape à filosofia. Esta vai então com frequência se reduzir a um simples esclarecimento de conceitos, a um comentário erudito de realidades que ultrapassam e lhe são, em todo caso, externas. Filosofa-se sobre o sentido das Escrituras ou sobre a natureza como a obra de Deus, mas não mais sobre as finalidades últimas da vida humana. Ainda hoje parece óbvio que a filosofia deve, ao mesmo tempo, partir e falar de uma realidade exterior a ela. É a filosofia das ciências, do direito, da linguagem, da política, da arte, da moral, etc. Mas quase nunca, sob pena de parecer ridícula ou dogmática, amor à sabedoria. Com raras exceções, a filosofia contemporânea, embora não seja mais cristã, assume sem desconfiar o estatuto servil e secundário a que a submeteu a vitória do cristianismo sobre o pensamento grego. Pessoalmente, eu acho uma pena e tentarei lhe dizer por que no capítulo dedicado à filosofia contemporânea. Mas, por enquanto, vejamos como, baseado nessa nova teoria, ela mesma fundada numa concepção radicalmente inédita do divino e da fé, o cristianismo vai se desenvolver também uma moral em ruptura em vários pontos decisivos com o mundo grego.